Vou falar sobre o Spring Web Flux, que é uma forma de trabalhar com programação reativa em aplicações Java. Antes de falar do Spring Web Flux, é aquele título assustador ali, como nem todo mundo que está aqui é uma pessoa que atua na área de tecnologia, eu acho interessante explicar o que seria esse diacho de programação reativa, o que significa isso, que tem os nerdzinhos que tanto falam. A definição que a gente mais encontra no Google quando a gente busca programação reativa é que a programação reativa ela consiste em programar baseado em fluxos de dados assíncronos. Ou seja, não ajudou em nada a entender o significado de programação reativa, até piorou, na verdade, o que é fluxo de dados assíncronos. Tem até esse meme, onde um desenvolvedor ele vai se gabar dizendo, eu uso programação funcional reativa. E o outro pergunta, legal, o que isso faz? Ela torna o meu programa funcional e reativo. Ok, me explica. Não faz pergunta estúpida. Nem ele sabe explicar direito o que ele faz, porque, de fato, a programação reativa ela é algo bastante complexo de explicar. Com certeza eu não vou conseguir, em 30 minutos, deixar você sabendo tudo, mas eu vou tentar apresentar da forma mais clara e didática o que é a programação reativa e como ela pode ser utilizada com Java. Antes de explicar o que é a programação reativa em si, vamos por passos, por partes. Ali falou que ela é uma forma de programar com fluxos assíncronos de dados. O que seria um fluxo assíncrono e um fluxo síncrono? A gente pode pensar num fluxo síncrono de dados, como, por exemplo, quando a gente vai na fila de um caixa eletrônico, a gente vai no shopping lá, precisa sacar dinheiro urgentemente porque a gente está indo para a praia, para pagar o pedágio, e só tem um caixa eletrônico funcionando, e está uma fila enorme. A gente tem que esperar cada uma das pessoas ir lá, fazer a transação dela, para até que chegue a nossa vez, a gente consiga ir lá sacar o nosso dinheiro e partir para o litoral em paz. Um fluxo assíncrono, a gente pode pensar, por exemplo, no McDonald's, quando a gente vai lá e faz um pedido no McDonald's, não necessariamente existe uma fila, o pedido que a gente fez, não necessariamente ele vai ser entregue antes ou depois das outras pessoas da fila, vai ser entregue de acordo com que o pedido fica pronto lá na cozinha. Eles recebem diversos pedidos, e conforme vai ficando pronto, eles vão entregando, ou seja, um não espera o outro, não existe uma dependência entre um pedido e outro necessariamente. Isso já aconteceu comigo, principalmente quando eu vou com a minha filha, a gente pede um monte de coisa, peço um Big Mac para mim, pego o McDonald's Feliz para ela, e o carinha que pediu só um Big Mac, ele recebe o pedido dele antes de mim, mesmo que ele tenha feito esse pedido depois. Isso é uma forma bem prática de entender o que seria um fluxo assíncrono. E como funciona essa questão da programação reativa? A gente para de pensar na forma normal de programação, onde a gente faz uma ação, espera a resposta, processa aquele dado e adiante a gente segue essa lógica sempre de esperar uma resposta e processar aquele dado. A gente passa a pensar orientado a eventos. Dado que determinada coisa aconteceu, dado que recebi um fluxo de dados, eu vou determinar quais são as ações que eu vou tomar em cima desse fluxo de dados, e assim que esse fluxo estiver completo, eu tenho como completo o meu processamento. Basicamente, é assim que funciona a programação reativa. Uma coisa acontece, a gente pré-determinou como o sistema deveria se comportar, dado esse fluxo de dados, a gente presume também quais são os cenários de erro e o que ele deve fazer caso esteja completo, e a gente não precisa ficar esperando o retorno de cada um dos processamentos. Lá no final vai ficar mais claro isso, porque eu botei alguns métodos para explicar a comparação entre o paradigma normal que a gente utiliza no dia a dia e o paradigma funcional reativo. Apesar de ser bastante antigo já, esse conceito de programação reativa, em 2013 ali surgiu o Manifesto Reativo, que determinou algumas características a respeito do que a gente o que um sistema precisa ter para ser considerado reativo. Não é qualquer sistema que a gente pode dizer que ele é reativo. Existem esses 4 pilares, que basicamente o sistema precisa ser responsivo, ou seja, se o meu usuário ele precisa do meu sistema, ele tem que estar lá disponível. Ele precisa estar disponível para o meu cliente. Não adianta nada eu ter um sistema que não está sempre indisponível. E isso acontece comigo. Eu tenho uma conta num banco tradicional aí, que tem uma certa dificuldade de lidar com o digital e direto, eu preciso fazer transferência, coisas do tipo, e eu entro no aplicativo do banco e fica carregando eternamente lá, ele não acata o que eu comando. Diferente dos bancos digitais, que a gente dificilmente tem algum problema. A maioria das vezes, o que a gente precisa do sistema, ele está disponível lá.
O sistema precisa ser resiliente, ou seja, se der alguma falha no meu sistema, numa parte no sistema, o meu sistema ele precisa continuar responsivo. Independente de quantas falhas estiver acontecendo nele, ele tem que estar disponível. Isso é a segunda característica. Ele tem que ser elástico, ou seja, independente da quantidade de demanda que eu tenha, ele tem que responder ao meu usuário, ou seja, não é porque se eu posso estar atendendo um único usuário online ou milhões de usuários online, ele tem que ser escalável a ponto de atender todas essas requisições. Conforme eu falei antes, ali expliquei, que acho que é a parte mais obscura de tudo, ele tem que ser orientado a mensagens, a eventos. Esses são os pilares do manifesto reativo que surgiu lá em 2013. Agora eu vou dar um overview de como se comportou a programação reativa no mercado até a gente chegar no que a gente tem hoje para back-end. Até vou fazer um adendo aqui, eu estou muito focado na minha apresentação no que aconteceu para back-end. A gente tem todo um cenário que aconteceu para front-end em relação à programação reativa, aí com React, até antes disso. A programação reativa ela já é bem mais utilizada no front-end há muitos anos, e surgiu um pouco depois para back-end. No front-end, a gente pode pensar até na própria transmissão que a gente está fazendo aqui agora. Isso não deixa de ser uma programação reativa. Vocês não estão precisando fazer um F5 toda hora aí para receber a atualização do vídeo que eu estou transmitindo. O sistema está parado aí e vocês estão simplesmente recebendo um fluxo de dados. Isso também é um tipo de programação reativa. Quando a gente vai lá no Instagram e dá o like na foto de alguém, o coraçãozinho ele demora um pouquinho, mas ele aparece. Ou seja, naquele meio tempo a gente foi lá, deu o clique, o processador os sistemas do Facebook estão processando tudo aquilo, a gente continua navegando normalmente pela página e daqui a pouco aparece ele pintadinho, o coraçãozinho de vermelho, e significa que eles receberam like, processaram like e está registrado aquele like lá. Então, o front-end tem muito mais exemplos e é muito mais claro de como funciona a programação reativa do que no back-end. Por isso que tem aquele meme ali de como é difícil explicar o que é a programação reativa, principalmente no back-end. Mas agora, voltando ao foco, no final dos anos 90, um engenheiro na Microsoft, ele vendo o paradigma reativo, ele decidiu criar, para a Microsoft, adicionar o .NET na época, o Microsoft Rex, que seria a biblioteca de programação reativa para o .NET. E foi bastante utilizada, foi bastante aceita na época pela comunidade .NET, e seguiu sendo amadurecida por anos, até que em 2012 a Netflix ela começou a ter problemas de escalabilidade no sistema deles. Como teve aquele boom da Netflix, eles perceberam que eles estavam tendo muito problema para escalar os sistemas deles. E a Netflix ela não trabalhava com o .NET, eles trabalhavam com as linguagens que rodam em cima da JVM, que é Java, Scala, essas coisas. E eles observaram esse projeto da Microsoft e decidiram, então, fazer uma cópia desse projeto para a JVM. Eles começaram, então, a ver tudo que o Microsoft Rex fazia e fizeram a tradução para rodar na JVM, até que em 2013 a Netflix lançou a Rex Java, que seria a biblioteca de programação reativa para o Java e para as outras linguagens que estavam em cima que rodam em cima da JVM. Existiu um problema na linguagem do Java, é que ela é originalmente imperativa e ela é orientada a objetos. Só em 2014 que a gente foi ter uma pequena pincelada a respeito do que seria a programação funcional, que é o core da programação reativa. A programação reativa a gente para de pensar de forma imperativa, que é essa forma que eu falei para vocês, que executa um passinho por vez e tu pensa no dado como unidade, e a programação reativa, a programação funcional, ela faz tu passar a pensar em formas de utilizar funções, muito mais orientada a funções do que o dado em si. Então, só em 2014, tu vê a diferença de tempo entre o amadurecimento do Java e das tecnologias da Microsoft. A Microsoft, lá no final dos anos 90, já estava pensando na programação funcional, a programação reativa, e o Java só foi ter uma pincelada do que seria isso em 2014. E mesmo assim, tudo que o Java entregou em 2014 a respeito de programação funcional foi bastante precário. Com o surgimento daí, em 2014, do Java 8 e com a programação funcional do Java, mesmo que seja simples, a comunidade se juntou, pegou o Rex Java da Netflix, que era uma biblioteca bastante legal, e pegou o Java 8 e surgiu então disso o Reactor, que é a biblioteca,
Hoje é a principal biblioteca de Java para trabalhar com programação reativa. Essa biblioteca ela foi amadurecendo, foi sendo desenvolvida pela comunidade, e quando o Spring Framework lançou a versão 5 dele, finalmente daí chegou o WebFlux, que é a forma de trabalhar com programação reativa no Spring. O Spring ele é o queridinho do programador Java, porque quando o Spring surgiu, principalmente o Spring Boot, ele trouxe muita facilidade para o programador e trouxe para ele, o programador pôde parar de se preocupar com coisas que antes ele tinha que se preocupar e focar muito mais na qualidade da entrega dele. Então, por que é importante isso? Porque como o Spring ele foi bastante adotado pelo mercado, havia essa carência de poder trabalhar com a programação reativa utilizando o Spring Framework. Era muito difícil de fazer a junção do Spring Framework com o RX Java, porque a maioria das empresas utilizavam um servidor e o RX Java ele funcionava só em outro servidor. A estrutura de servidores era diferente. Então, foi bastante importante a chegada do WebFlux e a adoção dele. Isso trouxe uma nova cara, tornou o Java novamente competitivo em relação à programação reativa, enquanto lá tinha o Kotlin, que já estava super maduro em relação à programação reativa. E, enfim, é isso, a chegada do Spring Framework. Agora, a comparação do Spring WebFlux com o Spring MVC, que era o que a gente estava acostumado até então. O Spring MVC, ele utiliza a lógica imperativa, que é aquela que eu expliquei para vocês, que programa um stepzinho por vez, sempre esperando que o dado retorne, determina todo o comportamento. Ele tem uma lógica fácil de escrita e de debugar. É muito fácil de escrever o código em Java, muito fácil. Para quem trabalha com Java, obviamente. Escrever um código em Java e debugar ele. Trabalha com JDBC, JPA e tem dependências bloqueantes. Já o Spring WebFlux, ele trabalha com a programação funcional, como eu havia falado, orientado a eventos, utiliza a concorrência, um modelo de concorrência, esse sistema que eu falei para vocês de ser assíncrono, ele traz a possibilidade para o sistema utilizar mais poder computacional dos computadores. Eu acredito que todo mundo aqui, quando vai comprar um celular, sempre tenta olhar, eu vou pegar um celular que tem um processador com mais cores, com mais poder de processamento, enfim. E a grande realidade é que boa parte dos sistemas que a gente tem hoje não utiliza todo o poder computacional que um processador pode dar, principalmente quando a gente fala de aplicações de computador, as aplicações tradicionais do mercado que a gente atua, que principalmente é o mercado financeiro aqui na South. A maioria dessas aplicações que utilizam tecnologias legado, elas não trabalham muito bem com programação paralela, programação distribuída. E a programação reativa, ela traz essa facilidade, uma maior facilidade de lidar com isso, porque traz diversas abstrações para nós. Antigamente, o Spring MVC, ele era bastante utilizado, o Tomcat, o Jet e o Undertow. Todos eles funcionam muito bem, mas o mais utilizado era o Tomcat. E quando surgiu lá, como eu falei, o Reactor e o Rex, o Java RX, o Tomcat não rodava, ele tinha que usar um sistema de servidor que sabia lidar com essas multithreads, aí, com processamento assíncrono. E com o surgimento do Spring WebFlux, juntou-se os dois mundos e foi possível trabalhar com a programação reativa utilizando o Tomcat, que já era o queridinho do mercado. Algumas abstrações do Spring MVC continuaram funcionando para o Spring WebFlux. Vou mostrar no próximo slide depois a comparação de dois endpoints, um com WebFlux, um utilizando o Spring MVC tradicional. Eles são bem similares assim no que tange as assinaturas. Então, um programador que já estava acostumado com o Spring não teria um problema tão grande para aprender o Spring WebFlux. E ambos suportam clients reativos, ou seja, eles já tinham, o Spring MVC ele já tinha em si a possibilidade de fazer uma requisição do teu sistema e não esperar pelo retorno dele ou tu reagir a eventos dele. Ele já trabalhava com isso, mas não era nativo do Spring. Avançando. Agora, tem aqui dois exemplos de endpoints de post. Os dois endpoints eles fazem exatamente a mesma coisa. O primeiro deles ali, ele é um endpoint programado com o Spring WebFlux, onde a gente recebe, eles simulam um cenário onde eu vou criar uma conta. Para isso, eu recebo uma requisição de conta, eu gero um número de conta e crio ela na base. Dado que deu sucesso, eu faço um log, e se der erro, eu lanço uma exceção genérica ali de BD request. Os dois fazem a mesma coisa. Obviamente, o meu código ele não respeitou muito bem o que a Lu apresentou antes ali de
de clean code, porque eu queria demonstrar bem na prática as diferenças do que a gente encontraria no dia a dia ali do mercado, nos dois cenários. Então, o que acontece? No primeiro, a gente recebe um mono do objeto account. O que é um mono? Um mono, ele é uma mônada, é algo que vem lá da programação funcional, que é um conceito muito parecido com o optional lá do Java 8, que ele permite a gente encapsular um objeto, e aquele objeto ele pode estar ou não estar ali. O objeto de Schrödinger, ele está e não está ao mesmo tempo, ou ele pode estar ou pode não estar. Então, o mono, ele sempre que a gente for trabalhar com zero ou um objeto, a gente vai utilizar o mono e vai trabalhar em cima desse fluxo de 0 ou 1. Dado que eu tenho esse mono, eu determino que eu vou fazer a chamada para a função que faz a criação do número de conta. Posteriormente, se der sucesso, ele vai chamar o criar a conta. Desculpa, eu utilizei a moda imperativa. Na verdade, ele não vai esperar. Ele cria no bytecode ali o fluxo de execução e ele simplesmente ele executa as threads ali em tempo de execução. Caso dê sucesso, ele vai fazer um log dizendo que a conta foi criada com sucesso, e caso dê um erro, ele vai lançar um bad request exception. E eu sei que o bad request exception não seria a melhor opção de se utilizar de exceção nesse caso, porque o ideal seria a gente mapear cada um dos possíveis erros e dar um retorno adequado. Foi só para exemplificar o acontecimento. Esse primeiro exemplo é o código que, se vocês forem olhar, ele é uma única linha de código, e faz tudo isso utilizando Spring Web Flux, a programação funcional, enfim. E a segunda alternativa que a gente tem ali é utilizando o Spring MVC, onde a gente recebe um objeto do tipo account, tipo conta, a gente cria um bloco de try-catch, de tentativa e erro, onde a gente vai tentar gerar o número de conta, vai tentar criar esse objeto na base, ou seja, a gente vai chamar o método generate number, vai esperar o retorno dele, vai criar a conta, vai esperar o retorno dela, e depois vai fazer o log dessa criação. No final, a gente vai capturar a exception se der algum erro e vai lançar ela e retornar o objeto. Basicamente, essa é a diferença em termos de código, não tem muito mistério. Os benefícios que a gente tem ali com a programação reativa é essa possibilidade de receber um fluxo de dados e não necessariamente trabalhar com um único dado por vez, e a gente consegue uma escalabilidade melhor, enfim. A outra forma de trabalho com WebFlux é o Flux, que é quando a gente vai trabalhar com N elementos. Quando a gente tiver, por exemplo, uma lista no cenário imperativo, a gente vai utilizar o Flux, que é onde a gente vai determinar funções que vão atuar em cima dessa lista ali de objetos. Tem os dois endpoints ali de buscar todas as contas da base, a gente faz uma chamada ao serviço, ele vai retornar para nós um Flux de account. Para cada um dos objetos que eu for recebendo dessa chamada à base de dados, eu vou fazer um log, e no final, se der algum erro, eu vou falha ao localizar conta. E na parte de baixo é a mesma coisa, só que ali o comportamento é um pouco diferente. A gente faz o get all, ele vai tentar buscar todas as contas ao mesmo tempo, e depois a gente vai criar um for para cada uma das contas que eu retornei. Eu vou fazer o log e retornar elas no final. E no final a gente tenta capturar esse erro e lançar. Quando a gente trabalha com fluxos, principalmente, a gente vê uma diferença na JVM muito maior do que trabalhando com o mono. Porque, por exemplo, para cada for each que a gente faz ali, na programação imperativa, a gente tem um custo computacional maior do que a gente está trabalhando com o fluxo. Porque o fluxo, ele não necessariamente vai carregar na memória todas as contas. Conforme ele for recebendo do repository lá da base de dados, ele já vai processando e já vai liberando a thread para pegar a próxima e logar. Ali não, a gente vai criar, vai ficar alocando todas as threads para fazer exatamente o que a gente está pedindo. Então, a grande diferença, o grande ganho disso, de utilizar o WebFlux, é a gente conseguir extrair um poder computacional maior da nossa máquina. E agora eu vou às considerações finais. Fiz duas considerações finais que eu acho que é bastante importante a gente pensar, que é utilizar a programação reativa não significa ter uma aplicação mais rápida. Por que isso? Para a gente ter essa questão das threads não bloqueantes e da programação assíncrona, o nosso sistema ele tem um trabalho muito maior para manter tudo isso, porque ele tem que manter camadas de isolamento de erro, tem determinadas questões que tem que se preocupar, e como a gente sabe, né, na computação, tudo aquilo que traz uma facilidade para o desenvolvedor traz um custo computacional um pouco maior. Ao mesmo tempo que a gente vai conseguir explorar mais
a nossa máquina, o nosso processador, a nossa memória de forma mais eficiente, a gente também vai utilizar mais recursos da máquina. A gente tem um custo para fazer a máquina ser reativa, ser resiliente, ser um sistema elástico e responsivo. O sistema tem que estar o tempo todo pensando em como ele vai agir com cada uma das partezinhas dele. E tem um outro ponto que eu acho bastante importante, e que é até uma dificuldade que a gente tem lá na Hype, que todo desenvolvedor que entra lá, que vem no mercado tradicional, a gente ainda tem muito pouco que consegue olhar para um sistema reativo e sair programando. Existe uma curva de aprendizado. Então, se trabalha numa equipe onde a senioridade ela é um pouco mais, a galera é mais júnior, ou que não tem ninguém na equipe que seja uma referência técnica para trabalhar com a programação reativa, talvez não seja o ideal optar por utilizar a programação reativa. A mesma coisa, como qualquer coisa na tecnologia, nada é uma bala de prata. A programação reativa ela não vai ser a mais adequada para todos os casos. A gente tem que observar bem o problema que a gente tem, para então decidir se a gente vai utilizar ou não, ou às vezes até utilizar o Spring MVC ali, uma programação imperativa é melhor. Se vocês forem ver a documentação do Spring Web Flux, nas primeiras páginas ali, a própria Pivotal lá botou um disclaimer ali que eles dizem, se o seu sistema ele funciona muito bem com o Spring MVC, não tem nenhum sentido em você pegar e migrar ele para o Webflux, só vai dar dor de cabeça. E eu acho que é isso. É isso.